estamos aqui para gravar o primeiro vídeo do nosso canal aqui da Cooperativa de Comics da Cooperiva. E a satisfação é receber o professor Andrade, né, como nosso primeiro convidado, para falar do quadrinho Kumbi, né, do Marcelo Pissalete, quadrinho que saiu no ano 2015 e causou certo estardalhaço na mídia brasileira, né, na mídia dos quadrinhos, no meio dos quadrinhos, pela qualidade do trabalho. Né. E o professor Andrade aqui, historiador, né, mestre em escravidão no Brasil, e aí eu pedi para ele fazer uma leitura, né, para a gente discutir sobre essa questão e tá vendo aí a possibilidade, ou se ele recomenda, né, para os estudantes, né, verem essa obra, se tem realmente fundamentação histórica, né, para que ele, enquanto professor, utilize na sala de aula e aumente aí. Uma palavra agora para o professor Andrade. Primeiro, agradecer o convite, né? Sempre bom a gente poder estar fazendo esse bate-papo interessante e falando de escravidão, né? Escravidão é, digamos assim, a minha cachaçinha, aquele assunto que a gente sempre gosta de comentar. Quando você me convidou para analisar o livro, né? Salete é um livro, a temática é bastante interessante. Ele aborda alguns pontos-chave, né, da historiografia da escravidão de maneira muito objetiva, né, e que muito bom para se trabalhar em sala de aula, muito bom mesmo. Dá para desenvolver paralelo, né, a outros textos, dando uma boa fundamentação para o aluno naquele material. Andrade, como é uma história em quadrinhos, as histórias em quadrinhos hoje, né, estão sendo bastante discutidas e implementadas aí nas escolas, sendo utilizadas como material didático para ilustrar mais o conhecimento, né, para possibilitar mais conhecimentos. Boa parte das pessoas não tem muito acesso, não tinham muito acesso e tal. Eu queria saber como é a sua experiência, qual a sua experiência com histórias em quadrinhos, né? E se essa leitura te despertou, te trouxe algo novo, né? Deu algum estalo para você perceber, né? Que é um novo universo que porventura te deu vontade de navegar por esse na verdade, meu contato com histórias em quadrinhos é bem recente, né? Depois que é da paternidade, na verdade. As crianças lá em casa, aí a gente vai trazendo e também aproveita e vai dando uma olhadinha. É bem recente. Na infância, claro, a gente tinha contato, mas como não era tão comum, né, e as condições não eram muito propícias à aquisição do material, hoje, né, a gente tem um contato, mas no sentido desse tipo de história, na verdade é o meu primeiro contato, de maneira mais aprofundada. Quais os títulos assim que você conheceu na infância? Os básicos da infância da década de 90, né? Turma da Mônica, sim, Turma da Mônica, Cebola e Cascão, outras revistas que a escola fornecia, aquelas instruções, né, básicas sobre higiene, essas coisas. Nada muito, digamos assim, diverso. Realmente era mais difícil nos anos 90, né? Pra gente pegar. Disney também, que Zé Carioca, Bazdona, essa galerinha aí, né? A turma muitas vezes, obviamente, passando assim de um para outro, depois de determinado momento, aquelas historinhas mais, né, de cunho mais libidinoso. Você chegou a pegar esses catecismos, chamado catecismo? Tive contato com esse material também. Uma só, achei bem interessante. Na época, né? Foi um momento importante esse dos catecismos, né? Da educação sexual do brasileiro. Pois é. O Kumbi, né, você já salientou, ele faz parte de uma nova tradição, nem tão nova, né, chamado romance gráfico ou da novela gráfica, né, que é esse quadrinho que conta histórias mais sérias, alguns dizem mais adulto ou não, mas de certa forma mais complexa. Né? E as histórias do Kumbi, né, são várias histórias, né? São algumas com a ligação, outras superficial, assim, não é necessário, não tem um roteiro que atravessa toda a história. E ela tem uma complexidade que é incomum, né, de você imaginar num quadrinho, né? É porque na verdade a própria temática ela já é bastante abrangente, né? Todo mundo que estuda
que já viu em determinado momento falar sobre escravidão, a gente hoje fala que existem várias escravidões, quando o assunto é a historiografia, né? Não existe uma só escravidão. Cada região do Brasil, cada região da América que experimentou, né, a escravização de mais ou menos 14 milhões, né, de indivíduos de origem africana, ela se dá dentro de uma peculiaridade de caráter regional. Então, a escravidão do recôncavo da Bahia não é a mesma escravidão da Chapada, né? Não é a mesma escravidão numa zona de mineração. Cada região tem uma escravidão específica. Agora, o livro em si, ele aborda elementos do cotidiano, né? Ele traz um cotidiano, você tem aí elementos conhecidos, mais conhecidos por todo mundo, que é muito trabalhado na perspectiva das telenovelas, por exemplo, como a questão da senzala. Você tem a questão das rebeliões, mas ele traz alguns elementos novos também, como a questão da constituição da família escrava, que é um tema bem recente na historiografia. Claro, recente, assim, começou a ser estudado particularmente a partir do final da década de 80, dentro de uma vertente que nós chamamos de nova historiografia da escravidão, que vem revisar alguns elementos, né? Se imaginou por algum tempo que, por o escravo ser, do ponto de vista jurídico, uma mercadoria, ele não poderia constituir família. Porque os estudos de um segmento conhecido como demografia histórica mostrou que não. Houve famílias escravas, né, dentro de uma outra conjuntura, que foi uma conjuntura muito própria da família brasileira. São famílias encabeçadas por mulheres, né? O IBGE mostra constantemente que são as mulheres que comandam os lares no Brasil. Nada muito dentro do padrão de família judaico-cristã que, digamos assim, é preenchido por um determinado segmento da população que não é o pobre, obviamente. No quadrinho também tem uma questão com o imaginário dos africanos, né, que viviam no Brasil naquela época, principalmente essa questão mágico-religiosa, né? Tem uma história lá que é bastante interessante, né, que é um ser, né, mágico aparece na história ali e que mexe inclusive com a ideia de vingança, né? O que você achou dessa história específica? Essa parte religiosa, né, também um pouco mística ou mitológica, eu não gosto muito de usar esses termos porque dentro da conjuntura da religiosidade africana, óbvio que isso não é uma mitologia assim, tão simples assim. Percebe, desde o início do trabalho você tem os elementos, por exemplo, a calunga. Calunga é um elemento fundamental. A calunga é o cemitério, né? A calunga grande e a calunga pequena. A calunga pequena, o cemitério, a calunga grande, o oceano, que serviu também de cemitério para milhões de africanos. E no capítulo, se não me engano, capítulo 3, né, que trata desse ser, que é o ser da vingança, é muito interessante, porque você vê uma questão que, na verdade, Kátia Matos já apresentava, que é a ideia de que esse indivíduo que sai, né, da África e vai ser escravizado, porque muitos deles, na verdade, a maioria não nasceram na condição de cativo, eles precisarão reconstruir a sua identidade. Isso é muito abordado, a ideia de ser escravo no Brasil. O que é que esse indivíduo, né, que não sucumbe no processo de translado, no tráfico, né, para a América, em especial para o Brasil, como ele vai se reinventar como indivíduo. E aí, obviamente, que os elementos culturais eles passam também por um processo de reinvenção, agregando elementos do novo ambiente, né, ou seja, da cultura europeia e também da cultura ameríndia, mas também é a primeira vez que esse indivíduo ele vai precisar se reinventar numa somatória de culturas africanas diferentes. Porque nós também precisamos lembrar que a África não é uma coisa homogênea, né? Existem várias Áfricas e que esses indivíduos que vieram para cá pertenciam a grupos distintos, mas que o que vai unificá-los é a escravidão. A escravidão unifica os vários grupos étnicos pertencentes ao território africano. E aí agora esses indivíduos precisarão se reinventar. Talvez a questão seja isso, né? Mostrar elementos culturais que permaneceram mesmo diante do processo do cativeiro. Né? Eu acho interessante a leitura do Kumbi para um jovem atual, para uma pessoa do Brasil hoje,
Porque ele traz um elemento para a discussão, como você falou, da formação da identidade mais atual também. Com certeza. Né? Porque o descendente, nesse caso é ascendente, é descendente. Tipo, vamos dizer que o sujeito lá é descendente de escravo, é isso mesmo. Depende da condição, ele pode ser um escravo e ele pode ser também ser descendente. Hoje é um afro. É um descendente. É, um afrodescendente. Então, no caso, eles são os nossos ascendentes. Isso. Deixa eu voltar aqui. Bom, eu acho interessante a leitura do Kumbi atualmente, justamente para essa discussão da identidade. Né? Quem faz a leitura hoje, né, uma série de descendentes, anos depois, quase 130 anos depois do fim da escravidão, o imaginário que a população brasileira tem sobre a escravidão é bastante distorcido. Né? O Brasil não fez uma discussão clara sobre o processo de escravidão, né? Nós não temos museus que tratam da escravidão como tema, né? Como tem a Alemanha, o Museu do Holocausto, por exemplo, que discute o tema realmente e coloca o tema como uma vergonha nacional. Né? No Brasil, que se jogar debaixo do tapete e a sujeira é enorme, né? E o tapete ficou super elevado, né? Não tem tapete que cubra essa ferida. E a leitura de Kumbi, eu acho que traz traz uma contribuição para essa grande quantidade de afrodescendentes no Brasil e no mundo das Américas que viveu a escravidão pode ter para se entender atualmente. Como você vê esse aspecto da obra? Vamos por etapa, né? Primeiro, realmente, a escravidão ela não é um tema levado de maneira aprofundada para dentro da sala de aula. O indivíduo entende que a escravidão ela está intimamente relacionada simplesmente a cultos do indivíduo negro. O que não é bem assim, né? Ela tem vários outros elementos que você pode estar utilizando para a compreensão. Então veja, são 130 anos de fim de escravidão, né? De pós-abolição, como a gente tem trabalhado recentemente na historiografia. Mas a escravidão durou quase 3 vezes mais do que isso. É uma coisa muito recente. Agora sim, qual é a utilidade de trabalhos que tragam o debate da escravidão para o cotidiano da sociedade? Primeiro ponto importante, né? Nós somos um país que parou nessa ordem social. Vários problemas de ordem social e é impossível você compreender esse processo esquecendo da escravidão. Como você falou, né? Não se gosta de falar de escravidão, porque a escravidão exige, né, um despertar de identidade da maioria da população, seja ela branca ou seja ela negra. Nós vivemos num país onde aproximadamente 6 milhões de africanos foram escravizados, sem falar nos escravos que nasceram aqui, nos ladinos, sem falar na população ameríndia que também foi dizimada dentro do processo de escravização. Então, assim, qualquer material que sirva de suporte para que o indivíduo compreenda quem ele é no contexto social é de fundamental importância. Então, assim, Kumbi, ele traz as mazelas do ambiente da escravidão. Ele traz, né, as remanescências da vida em África, né, porque esse indivíduo, como eu falei anteriormente, ele não foi sempre cativo. Né? Ele mostra uma relação amorosa, o que demonstra que esse indivíduo ele não é um animal, como às vezes o jurídico tratava simplesmente como uma mercadoria. E traz um panorama que mostra o cotidiano da escravidão. Que aqui foge aquela ideia simplesmente de que o escravo ele fica 24 horas pensando em fugir. Claro que o elemento da fuga é um elemento importante, mas ele também tem outras vivências. Né? E no Brasil em específico, há um processo de desqualificação da escravidão ou de amenização do que foi a escravidão, com a ideia freiriana, né? A ideia baseada nos textos de Gilberto Freire, porque nossa escravidão ela foi escravidão light, né? Diferente da escravidão dos Estados Unidos, que é considerada escravidão perversa. Ora, não se dá adjetivo. Se é escravidão, é escravidão. Não tem coisa pior para um indivíduo do que ser remanejado do seu espaço físico
de ser retirado do seu convívio social, de precisar se reinventar ou morrer, né? Lembrando que aquele indivíduo que vai chegar a ter a possibilidade de alcançar a manutenção, a alforria, é uma passagem insignificante, né? Sem falar no outro ponto importante, depois de quase 4 séculos de escravidão, houve a abolição e não se pensou. Para você ter uma ideia, uma política pública voltada para a população negra no Brasil era da década de 90, no governo de FHC. Então, se pensou muito tardiamente em como corrigir as distorções. E ainda se pensa de maneira muito casa grande, ou seja, o indivíduo olha para os problemas sociais numa perspectiva de que o negro ele é um indivíduo incompetente. Isso é muito presente ainda na sociedade. E a escola tem esse papel, traz o debate e, digamos assim, faz um processo de mostrar as vísceras desse país que é mergulhado numa história extremamente sangrenta. Bom, vou agradecer mais uma vez aqui o colega, né, o senhor Andrade, e espero que nos próximos vídeos, né, fazermos outros vídeos e outras experiências de leitura para a gente debater outros temas e até mesmo, porventura, né, o mesmo tema, se conseguir novos materiais, se os autores aí, né, lançarem novos materiais, claro que a gente vai adquirir aqui no nosso grupo, fazer essa leitura, fazer essa discussão aí desses temas e outros temas polêmicos, né, outros temas legais para a gente discutir. Eu acho que a literatura, seja ela de qualquer tipo, né, ela tem que ter esse compromisso social, trazer questões que façam o indivíduo refletir, né, quem ele é. O CUMB traz essa discussão com uma parcela importante da nossa história, que é a escravidão. E eu agradeço, estou à disposição sempre que for preciso debater dentro das nossas possibilidades. Valeu. Obrigado. Valeu, mestre. Até a próxima.